sociedade onde existe um sistema, uma inteligência artificial que te impede de tomar decisões erradas na sua vida. Você, enquanto ser humano, nunca mais ia precisar decidir com quem que ia se relacionar, resolver os conflitos que tem. A sociedade não teria mais congestionamento, afinal todos iam seguir de uma forma linear as regras. Imagina só, toda decisão da sua vida sendo calculada com bilhões de dados do comportamento humano. A escolha mais eficiente, a escolha mais segura, a escolha com menor chance de sofrimento. A pergunta é, você aceitaria? É exatamente essa a premissa do livro Logos, do professor Mauro Duarte. E enquanto eu li esse livro, imediatamente me veio na cabeça alguns filósofos que diziam que a humanidade muitas vezes preferia se abdicar da sua liberdade porque ela gosta de ser controlada. A sociedade prefere que outras pessoas tomem decisões por ela. Inclusive o filósofo Thomas Hobbes, ele falava muito sobre isso. Ele discutia que as pessoas abriam mão da sua liberdade em troca de estabilidade social e também em troca de sua segurança, ou seja, regras, decisões que são estabelecidas socialmente para conduzir comportamentos de todos. Essa é uma discussão que me veio muito na cabeça ao ler esse livro. Até que ponto o ser humano realmente quer ser livre? Até que ponto o ser humano deseja ter livre-arbítrio? Ou será que no fundo o ser humano prefere previsibilidade? Ter liberdade significa tomar decisões erradas, ruins, assumir os seus próprios erros quando essas decisões são ruins e principalmente lidar com as consequências, afinal toda ação gera uma reação. E nesse livro, essa possibilidade do ser humano errar praticamente desaparece. Afinal, o ser humano passa a ter contato com essa inteligência artificial que toma todas as decisões por eles. A tecnologia muitas vezes surge com a ideia de ajudar o ser humano, mas depois acaba moldando esse comportamento. E olha, se a gente parar para analisar o que a gente já está vivendo hoje, se você parar para pensar, o ChatGPT ele tem um poder de persuasão muito maior do que muitas outras pessoas, mas isso aí é uma discussão para outro vídeo. Agora, entrando na história em si, o livro constrói todo esse mundo através de personagens que trabalham dentro da Logos, que é a tecnologia responsável por otimizar as decisões humanas aqui desse livro que eu tô te contando. Um dos personagens principais é o Noah Kessler. Ele trabalha em um hospital conectando implantes neurais dentro dos pacientes ali que querem se conectar ao sistema. O Noah, ele é alguém que essencialmente acredita e defende a tecnologia. E com isso, ele vive cercado de pessoas mais estáveis, que tomam decisões mais prudentes e cometem menos erros. Porém, ao longo da história, existe uma fissura nessa crença. Um personagem importante é a Martha Verne, que é a advogada responsável por todo esse sistema aí da empresa. E ela começa a história defendendo, falando: tecnologia é bom sim, esse sistema é bom sim, afinal, seres humanos tomam decisões burras, decisões erradas, decisões falhas. E se existe uma tecnologia capaz de reduzir esse sofrimento e conflito, ela deve sim ser usada. Mas ao longo de toda essa narrativa, Martha começa a perceber algo muito curioso, um efeito colateral, quase que silencioso, que é justamente à medida que o sistema vai tomando decisões pelos seres humanos, logo eles param de decidir as coisas e começam a ficar extremamente dependentes desse sistema. E a empresa por trás de tudo isso é liderada por Augusto Lumière, um visionário da tecnologia que acredita que o próximo passo da evolução humana é justamente a otimização de suas decisões. Para ele, a humanidade sempre sofreu de um sério problema: decidir mal. A história começa... Até aí, você conheceu ali os personagens, mas tem um momento ápice que a história começa a desenrolar algo ainda mais perturbador. Todo esse sistema, ele, na verdade, não é apenas um algoritmo. Ele é a mente de um cientista chamado Elias Verne. O Elias, ele criou uma versão mais avançada desse sistema chamada Logos Prime. Só que para que esse sistema funcionasse de uma forma mais efetiva, ele fez algo extremamente radical. Ele integrou a própria consciência dele dentro do sistema. E a partir desse momento surge um grande dilema aí da história. O Elias, ele não apenas está usando o sistema, ele está dentro desse sistema. Ou seja, desligar o sistema também desligaria o Elias. Desligar o sistema mataria o Elias.
E temos esse, então, dilema também em relação ao comportamento humano. Uma vez que você desliga o sistema, você devolve às pessoas a possibilidade delas terem mais autonomia. Consequentemente, elas vão sim tomar decisões mais burras, mais falhas. Você começa a perceber então que esse livro não é mais apenas um livro de sci-fi, um livro de ficção científica, ele é um livro também de questões filosóficas. Dentro desse sistema Logos, dentro dessa narrativa, os seres humanos teoricamente eles estão livres, mas cada vez mais, quanto mais eles utilizam aquela inteligência ali, mais suscetível eles ficam àquelas tomadas de decisões. Eles só seguem literalmente o que o sistema está falando, mas não que elas são obrigadas, e sim porque é mais fácil. Eles abdicam da responsabilidade das suas próprias decisões. E também lembrando de um outro episódio do Black Mirror, é onde ele mostra que a tecnologia, ela controla o ser humano não pela força, mas sim pela conveniência. É muito mais fácil você delegar sua responsabilidade para uma máquina. No final das contas, Logos, Uma Vida Otimizada, ele funciona quase como um experimento filosófico, em forma de ficção científica. Ele não apresenta a inteligência artificial como aquela vilã clássica, que a gente vê muitas vezes também nos filmes. O verdadeiro conflito ali está justamente na ambição humana de controlar o imprevisível e na tentação de terceirizar as decisões. Renata, show de bola, fiquei super curiosa, mas para quem que você recomendaria esse livro? Se você é uma pessoa que gosta, sim, de um livro que tenha ficção científica, eu sou apaixonada nesse universo, e que também gosta de discutir questões filosóficas, porque sim, esse livro explode a sua cabeça e você começa a comparar muito com o que a gente está vivendo hoje em sociedade também, óbvio, de um jeito mais iniciante, por assim dizer. Eu super recomendo essa leitura. É uma narrativa envolvente, é uma narrativa que, para algumas pessoas, podem sim ser um pouco mais densas, justamente por conta dessa questão filosófica. Eu mesmo, eu li aos poucos esse livro porque eu ficava muito refletindo sobre o que estava ali, poxa vida, que isso é justo, isso não é. Então você acaba vivenciando esse livro aos poucos, descobrindo todo esse livro aos poucos. E ele, assim, não tem como você sair ao final dessa leitura sem você realmente ficar se questionando, caraca, até que ponto vale a pena, ou até que ponto, até onde a sociedade realmente iria com a tecnologia para terceirizar justamente as decisões, igual a gente está falando até aqui. Mas me conta, se existisse realmente um sistema que decidisse 100% da sua vida, você usaria ou não? Tá aí, mais uma resenha recomendada para ti. Você consegue adquirir esse livro lá no Kindle e também ele físico. Vou deixar o link aqui da Amazon para você poder adquirir. Vale a pena. Se você gosta desse gênero literário que mistura ficção científica com filosofia, vale a pena sim essa leitura. Um beijo e até a nossa próxima resenha aqui no canal. Tchau!